Fala pessoal, me chamo Marcílio, sou estudante de medicina aqui e eu tô aqui para contar para vocês um pouco das coisas que mais me auxiliaram a conquistar aí a nota de 954 em matemática no Enem, certo? Então vamos fugir aqui um pouco dos comentários mais comuns para que a gente realmente some na preparação de vocês e para que a gente consiga aí aumentar o nosso repertório a respeito da matemática. Então, o primeiro passo para que a gente tenha um desempenho bom na prova é não pular o básico. Então, não pule o básico. Primeiro porque o básico é o que mais cai. Entenda por básico a matemática do ensino fundamental mesmo. O Enem cobra muito isso e os alunos acabam se perdendo porque eles não sabem manipular ali conceitos básicos, né? Então, a gente não pode, de fato, pular o básico. A gente tem que entender a nossa construção da matemática como uma casinha. Então a gente começa a fazer uma casa com a base, com os tijolos ali de baixo, e a gente vai montando tijolo por tijolo até chegar no telhado, que serão as coisas mais complexas. Então a matemática realmente começa a construção da casa. Cada tijolozinho ali da base é o básico. E se a gente não faz o básico direito, quando chega no telhado a casa desaba. Então a gente tem que realmente colocar tijolo por tijolo, para que quando a gente chega lá em cima, a casa esteja forte, firme. Então o que acontece muito é que os alunos não estudam o básico direito e aí eles tentam aprender conceitos mais avançados, mais para frente no conteúdo. O aluno tenta construir a casa pelo telhado. Inevitavelmente a casa vai cair, porque o aluno não tem base. Então, o segundo ponto é que, de longe, os exercícios são a parte mais importante da sua preparação. Então assim, se eu pergunto para você de que adianta, qual a utilidade de você assistir uma aula, ou ler a teoria num livro, ou fazer uma leitura, e não exercitar depois? Não vai valer de nada, porque sua cabeça ela só vai realmente entender e fixar aquela informação se ela exercitar ativamente. E você só vai fazer isso resolvendo muitos e muitos exercícios. E na matemática, de longe, o mais importante são os exercícios. Assim, na minha preparação pessoal, eu era o louco dos exercícios. Eu fazia muita questão mesmo, fazia questão da apostila de cursinho, fazia questão dos meus livros pessoais, eu fazia realmente centenas de questões de cada assunto e eu era o louco das questões. E isso me ajudou muito a criar uma prática e uma autonomia nas questões que foi fundamental para a resolução das provas. É inevitável que no começo da preparação você realmente não consiga fazer as questões. Eu lembro muito bem no começo, no meu primeiro ano de preparação, acho que o primeiro ano inteiro, eu tentava fazer as questões, pegava as listas e sentia uma incapacidade pessoal porque eu não conseguia fazer, né, sozinho. E aí tinha que olhar resolução, tinha que olhar gabarito, tinha que olhar como fazer exercício de fato para que eu pudesse dar continuidade. Isso é absolutamente natural. Todo mundo no começo da preparação começa errando. Então o erro é uma etapa fundamental para que você chegue no acerto. Todo mundo que acerta antes errou, por incrível que pareça. Então você tem que enxergar o seu erro não como uma derrota, mas como uma etapa do processo de aprendizagem. Então assim, por mais que pareça cansativo e chato, você tem que insistir. Você tem que entrar numa etapa de insistência, certo? Insistir nas questões, tentar fazer ao máximo, que uma hora você começa a acertar e as coisas vão realmente adquirir uma fluidez e rapidamente você vai conseguir realizar as questões sem auxílio de resolução, sem auxílio de gabarito, etc. Então o que você tem que fazer sempre é tentar fazer a questão sozinho, tentar dar o máximo de empenho autônomo seu, e caso você não consiga, depois de tentar ali 5, 6 minutos, você realmente olha a resolução e depois de ver a resolução você tenta sozinho novamente e faz até que realmente você tenha a autonomia de realizar aquela questão, certo? E aí insistindo nisso, insistindo nessa aprendizagem ativa, você chega no acerto. Ninguém nasce com o gene da matemática, ninguém nasce especialista da matemática e absolutamente todo mundo começa errando e depois do erro vem o acerto. O que acontece é que a maioria das pessoas desiste nessa fase do erro e você realmente tem que insistir para alcançar aí o acerto. Então o terceiro ponto é fuja da superficialidade. Quando você for assistir uma aula ou pegar um material resumido, você vai ver que o professor ele vai te passar o assunto de forma mastigada. Ele vai te passar o assunto de forma, querendo ou não, superficial.
E essa superficialidade, ela vai ser um nível em que a maioria dos alunos, dos seus colegas, dos seus concorrentes mesmo, eles vão ficar na superfície. E você tem que fugir disso, você tem que sempre buscar, de acordo com os artifícios que você tem, atingir um maior grau de profundidade no que você está estudando. E faça isso de acordo com as oportunidades e os artifícios que você tem. Use os livros que você tem, faça um maior número de exercícios, use mais livros, realmente leia e entenda profundamente o conteúdo do livro, tá? E aí a gente tem uma frase muito conhecida, né, que é atribuída a Einstein, que é que você só sabe o que você realmente consegue explicar. Então você tem que buscar atingir uma profundidade no que você está estudando para que você tenha capacidade para passar isso para outra pessoa. Porque você tem que ir além de simplesmente entender o assunto. Se você assiste uma aula, se você lê um material e entende aquilo momentaneamente, daqui a 3 meses você não vai lembrar. Então você tem que estudar e atingir um nível de profundidade que a longo prazo esse conteúdo fique de fato fixo em você e você consiga passar isso para outra pessoa. E essa capacidade de ensinar é o maior sinal de que você realmente aprendeu o que você acabou de estudar. Então não vai bastar entender, você vai ter que realmente aprender o que você estudou. Quarto ponto é: seja autêntico. A escola, o cursinho, o professor, o livro, nenhuma dessas esferas vai te ensinar autenticidade nos estudos e na forma como você resolve as questões. Eles vão tentar te enquadrar num padrãozinho e vão tentar te transformar em um robô, para que você faça as coisas do jeitinho que eles querem. Só que quanto mais autêntico você for, quanto mais for você na forma como você estuda e na resolução das suas questões, mais você vai aprender e mais fácil vai ficar a prova. Então você tem que fugir do que essas pessoas dizem para você ser e você tem que buscar uma forma sua de ser, uma forma autêntica que tenha o seu rosto. Na matemática, você não vai ter só um jeito de resolver a questão. Você não vai ter só uma forma de resolver o problema. Você vai ter dezenas, centenas, milhares de formas de resolver o problema. E aí você não vai ter só o jeito que o professor está te ensinando, que o livro está te ensinando, que a aula está te ensinando. Você vai ter várias formas. E você não tem que seguir o jeito que essas pessoas mandam você fazer. Você tem que achar o seu jeito, o seu estilo de resolver a questão. E essa autenticidade é crucial para o desenvolvimento matemático e para a sua aprendizagem pessoal, porque na prova não vai ser seu professor que vai fazer, né? Vai ser você. E aí, quanto mais autêntico você for na forma como você aprende, melhor você vai se preparar para a sua prova. Isso é uma coisa que eu dei sorte de fazer, porque eu sou teimoso. Então, desde pequeno, desde o colégio, do fundamental, os professores ensinavam de um jeito, só que eu queria fazer do meu jeito. Então, dentro das disciplinas de matemática, desde o fundamental até o médio, até depois do médio, eu sempre fiz do meu jeito, da minha forma, no meu estilo. Isso me ajudou demais para poder construir os raciocínios dentro da minha cabeça de forma autêntica. De forma que, quando eu chegava na prova, eu não precisava lembrar o que o professor falou. Eu precisava lembrar como eu tinha pensado, como eu raciocinava determinada questão, determinado assunto. E isso facilita bastante. Quinto ponto, que na verdade é uma situação, né? Se eu tiver pouco tempo para me preparar, como eu me preparo para a prova? Então, uma máxima conhecida aí, que é a maior verdade, é que uma das melhores formas para você se preparar para uma prova, para um exame, para alguma coisa que vá te avaliar, é com a própria avaliação, com a própria prova. Então a melhor forma de se preparar para o Enem, perto do Enem, é fazendo o Enem. Então você tem que buscar o maior número de provas antigas possível para que você consiga praticar e aprender de fato na prática. E você pode até argumentar: ah, mas eu não tenho base suficiente, eu não sei o suficiente para conseguir fazer a prova sozinho. E de fato, nas primeiras tentativas, nas primeiras provas que você for tentar fazer, você realmente vai ter dificuldade, você não vai conseguir fazer, você vai travar. Só que aos poucos e na verdade rapidamente você vai perceber que você consegue sim fazer as questões. Consigo fazer a questão, não tem problema. Você pega a resolução, entende a resolução e refaz a questão. E vai fazendo isso até que você consiga fazer sozinho as questões. Então, por mais que inicialmente você vá travar, você revendo as resoluções, repetindo as resoluções, copiando as resoluções e entendendo as questões, em um momento ou outro você vai sim
conseguir fazer sozinho. Então, fazendo isso, você vai entender 3 coisas. A primeira é que a prova quase se repete. E quando eu digo que quase se repete, ela se repete mesmo. É quase Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem questões muito similares de um ano para o outro. Os assuntos realmente se repetem. E quando você entende um modelo de questão, você vai ver que ele vai se repetir aí nos 2, 3, 4 anos seguintes. E se você entende a fazer uma delas, você faz todas as outras. A segunda coisa que você vai entender é que o que mais cai é matemática básica. Então, se você tem um entendimento mínimo de matemática, você consegue sim fazer grande parte da prova. Então, assim, você não precisa saber o mundo de matemática. Você não precisa saber o caminhão de matemática. Você tem que saber o básico. E sabendo o básico, você consegue sim tirar um bom rendimento na prova. A terceira coisa que você vai entender é que, de longe, a parte mais importante do processo de aprendizado para o Enem é a prática. Então, você fazendo simulados, você fazendo Enems antigos em casa, você fazendo questões em casa, é isso o mais importante para que você se prepare para a prova. Então, se você tem pouco tempo, foca no mais importante, foca na prática. Se você está perto da prova, se você tem poucos meses para se preparar, vamos botar aí um MA, sei lá, 3 meses, você tem 2 opções. Ou você desiste e já pensa no ano seguinte, ou você foca e faz o possível para que você consiga ter o melhor desempenho nesse ano. E a melhor forma de fazer isso é resolvendo prova antiga. Então pegue 10, 15 anos de Enem, pegue 2009 até agora e faça todas as provas de matemática. E então o 6º ponto é: faça a prova tranquilo. Por mais que você tenha tido uma longa preparação de um ano, de vários meses, de vários anos até, se você não estiver bem no dia da prova, toda a construção que você fez, todo o caminho que você trilhou, ele vai por água abaixo. Então você tem que estar bem no dia da prova. Você tem que trabalhar mentalmente e fazer com que sua cabeça fique tranquila. Toda a pressão que a gente bota em cima do Enem, toda a importância que a gente bota em cima do Enem, na verdade, ela nos engana. Porque o Enem não tem tanta importância assim. Tem Enem todo ano. Então, se por acaso você vai mal agora, ano que vem você faz novamente. Então, assim, você tem que levar a prova de uma forma tranquila, não como uma decisão da sua vida. O Enem não vai decidir tua vida. Então, fique tranquilo, tira essa pressão dos teus ombros e faça a prova realmente leve. Porque teu desempenho, eu garanto, vai ser melhor se você fizer a prova tranquilo. Eu falo isso com uma experiência pessoal. Eu fiz o Enem vários anos e, de longe, o meu melhor desempenho foi no ano que eu estava 100% tranquilo e sem pressão no dia da prova. Certo? Então, trabalhe sua mente e bota na sua cabeça que você é capaz. Certo? Desejo uma boa prova aí pra você e vai dar tudo certo, tá? Confie em si mesmo, se prepara bem e no dia é só felicidade, tá bom? Até mais. Desejo tudo de bom.